Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém? Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Amém? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. É um sacerdote que ora, velho, e que não crê na palavra e nem na resposta da oração que fez. Não somos só nós, né? Até com as melhores pessoas acontece isso também. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram a visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria ficou muda? Uai, mas ela também não perguntou? Não é a mesma pergunta de Zacarias? É a mesmíssima pergunta. Por que o anjo tem paciência com Maria e não tem com Zacarias? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Glória a Deus. Aí Maria vai visitar Isabel, versículo 41. Ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 67. João Batista nasce. Quando João Batista nasce, Zacarias está mudo ainda, não está? Está ou não? Está mudo. Quando João nasce, o Zacarias está mudo. Aí os parentes reuniram-se ali, aquela alegria toda, e quiseram dar que nome para o menino? Qual o nome que eles quiseram dar para o menino? O nome do pai. Qual que é o nome do pai? Zacarias Júnior, né? Queria dar o nome de Zacarias. Aí a Isabel falou assim: de jeito nenhum, o menino não vai chamar Zacarias, o menino vai chamar João. Aí chamaram Zacarias, mas o que é isso, gente? Não existe esse nome nessa família. O nome mais propício é o Zacarias. Aí, acenar lá para o Zacarias, de jeito nenhum, né? Acenando que não, pegou uma tabuazinha e escreveu o nome João. Aí a boca dele se abriu, ele começou a falar. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí, o menino crescia e o menino ficava bombadinho
Não, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Com a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós nos prostramos diante da tua presença nessa hora. E reconhecemos, Deus, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma falsa modéstia, que o ser humano, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, nós não passamos de pó e cinza, Senhor. Nós temos muito mais arrogância e podridão diante dos seus olhos do que nós imaginamos. Por isso eu te peço nessa manhã, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos muito bons para falar. Nós somos muito bons para te adorar da boca para fora, da garganta para fora. Mas na maioria das vezes o coração está longe do Senhor. O coração está longe. Achamos que pelo fato de estarmos aqui, estamos cultuando, louvando e bendizendo o Senhor. Mas muitos, Deus, estão aqui, o coração não está. O corpo está, mas a alma não está, a mente não está. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, que é real e verdadeiro, que é poderoso e que age nas nossas vidas, que Ele possa realizar uma obra no nosso coração aqui nessa manhã. Uma obra que só o Senhor pode realizar. Uma obra de transformação, uma obra de quebrantamento. Essa obra que foi profetizada a respeito de João Batista, trazer ao juízo, trazer a sensatez, trazer a verdade. Nós vivemos num mundo de ilusões, de enganos, e precisamos do Teu Espírito Santo, da verdade do Senhor, para iluminar a nossa mente, iluminar os olhos do nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Irmãos, o que difere um crente, vamos dizer assim, um crente de verdade, um homem de Deus, de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano? O que faz diferença na nossa vida? Eu sou crente, você é crente em Jesus. Eu ando de carro, eu trabalho, eu preciso de um teto, de uma cama, como a mesma comida, falo a mesma língua. O que difere um crente, servo de Deus, fiel, das... Oi? Tudo certo, salvação, estilo de vida, presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, tal não é de Cristo. Ninguém pode falar Abba, Pai, se não for pelo Espírito Santo. Então, o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, né, é a possibilidade de eu andar com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. A presença do Espírito Santo é a única possibilidade que existe de eu viver como todos os seres humanos vivem, mas com uma coisinha a mais, né?
coisinha que, na verdade, não é uma coisinha, é uma forma de dizer, mas é a possibilidade de eu entender e viver na certeza de que a vida não é só comer, beber, trabalhar e ganhar dinheiro. O que significa a presença do Espírito Santo em nós? O que significa a presença do Espírito Santo em nós? É que, como diz a palavra, né, se é que o tendes conhecido, se é que tendes, né? O que significa a presença do Espírito Santo em nós? Deus em nós, temor, perdão, irmã, fruto do Espírito, temor. Irmãos, a presença do Espírito Santo em nós permite-me viver em novidade de vida. Novidade de vida. Agora vamos traduzir isso, não é? O que é novidade de vida? Quando a Bíblia fala, é conceitual, não é o que eu acho, o que eu penso. Tem uma definição clara e correta para essa novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Isso, Caleb, a novidade de vida é viver como ressurreto. É como alguém que já morreu, já ressuscitou e já desfruta das realidades celestiais. Ter o Espírito Santo em nós, é na terra ser alavancado para os céus. Quando eu morrer, presta atenção nisso, eu, no sentido pedagógico, nós, né? Mas quando eu morrer, o céu não vai ser uma novidade para mim. Quando eu morrer, não vai acontecer assim nada tão de inusitado, porque a presença do Espírito Santo em mim já é a realidade celestial presente na minha vida. Os irmãos entendem isso? Agora, sem ofensa nenhuma, né? Por que essas coisas não se manifestam na nossa vida? Por que a gente crê em Jesus, tem o Espírito Santo, mas não vive a novidade de vida? Vive tão obcecado pelas coisas terrenas, tão preso, tão cativo, tão dominado pelas coisas da terra, que se o Espírito Santo está aí, parece que é uma restiazinha, é um fogozinho assim bruxuleante. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é trazer para a nossa vida, para a nossa existência terrena, para o nosso dia a dia, as realidades celestiais. É viver na terra, mas dominado por esse sentimento, dominado por essa alegria, dominado por essa esperança, dominado por essa expectativa. É a presença do Espírito Santo em nós que realiza esse milagre sobrenatural que nos catapulta. Catapulta, sabe o que é, né? Aquela pedra que eles colocavam naquele armamento de guerra e jogava a pedra que ela saía arrebentando parede, tijolo e tudo mais. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, ela nos lança, nos arremete. Irmãos, nós vivemos na terra como todos os seres humanos vivem, mas tem algo de celestial em nós. Tem algo sobrenatural em nós. Tem algo divino em nós. Natureza de Deus, presença de Deus, que me leva a viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus.
Aí alguém fala, pastor, mas como é que pode o crente viver sem entender essas coisas? Como é que o crente vive de modo tão terreno como qualquer outro ser humano vive? É a ausência da plenitude, da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Não é verdade? A gente só pensa no Espírito Santo, às vezes, como fogo, o fogo que queima, o fogo que consome. Mas Paulo vai dizer, não apagueis o fogo do Espírito. Não apagueis. Esse fogo do Espírito Santo, ele pode incendiar e ser uma flâmula, uma chama ardente e brilhante na minha vida, como ele pode ser apagado. Eu vivo nessa igreja há mais de 30 anos, graças a Deus. Desde 82, 83, o Senhor me trouxe para cá. Como pastor, tem 20 anos. E tem crentes que a gente percebe que em alguns momentos a chama é intensa, mas noutros ele deixa a chama apagar. Esse texto, capítulo 1 aqui de Lucas, é a ação de Deus, é a intervenção de Deus na história. Deus está rompendo o curso da história, está se intrometendo na história para fazer coisas grandiosas e extraordinárias. E todas essas coisas grandiosas, extraordinárias que Deus está fazendo, elas são pontuadas pela presença do Espírito Santo. Ninguém pode realizar a obra de Deus, viver uma vida agradável a Deus, se não for pelo Espírito Santo. As pessoas mais desagradáveis a Deus são as pessoas que tentam viver uma vida agradável a Deus na sua própria força. Elas são abomináveis a Deus. Ninguém consegue viver uma vida agradável a Deus, ninguém consegue realizar coisas para Deus se não for pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. O arrogante, por isso que ele é desagradável a Deus, ele pensa que ele pode fazer na força dele. Mas se vocês lerem aqui o capítulo 1, na perspectiva da ação de Deus e da soberania de Deus, os homens e as mulheres que estão presentes aqui, fazendo parte de alguma coisa, são coadjuvantes. Deus nunca, irmãos, entregou, e graças a Ele por isso, porque se Ele entrega, está tudo perdido. Deus nunca abriu mão, sabe, de nos edificar. Deus nunca abriu mão de dizer, fulano, sou eu que te fortaleço, sou eu que quebro os teus grilhões. Sou eu quem realizo uma obra na sua vida. Sou eu, como está aqui, ó, esse menino vai ser grande diante do Senhor. E ele vai ser grande diante do Senhor porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. A nossa vida diante de Deus, ela é medida nessa perspectiva, sim, de ser uma vida conduzida e controlada pelo Espírito Santo de Deus ou não. Versículo 15, eu vou pontuar aqui alguns versículos, porque o texto é muito grande, né? Eu fiz aquelas duas paradas na leitura do texto, porque
o anjo fala para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Vocês lembram, hein? Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Quando ele viu o anjo, tremeu as pernas, bambeou, né? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. A tua oração não foi as tuas orações, mas a tua oração. Por que a tua oração? Porque a oração de Zacarias, o que incomodava Zacarias, o que incomodava, o que desestabilizava ele emocionalmente, como homem judeu que sonhava em ter uma descendência, era o fato de não ter um filho. Era isso que o incomodava. E era isso que ele colocava diante de Deus: Senhor, por favor, Senhor, me dá um filho. Eu amo a minha mulher, mas ela é estéril. Ela tem a madre cerrada. Então, essa era a oração de Zacarias. Tem gente que chega diante de Deus para orar, mas pulveriza o trem, atira para 500 bandas, que sai de lá, nem ele mesmo sabe mais o que ele falou. E outros já acostumaram com um tipo de oração, né, que está tão acostumado que ele chega na cama, vai deitar, vai orar: Senhor, muito obrigado pela refeição desse dia. Opa, peraí, eu vou dormir agora, não vou comer. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Deus ouve as nossas orações. O fato de Deus dizer não ou de não atender não significa que Ele não ouviu. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Amém? Mas acontece com Zacarias, que eu estava dizendo, uma coisa que acontece com todos nós. Quando ele ora pedindo a Deus um filho, aí Deus manda o anjo, fala para ele: a tua oração foi ouvida, você vai receber um filho, seu pedido é um filho, o seu pedido, a sua oração é um filho. Essa era a oração de Zacarias. Não nos consta, pelo que a gente lê aqui no contexto, Zacarias era um homem pobre, não era um homem rico. Então, as orações de Zacarias não eram em torno do cotidiano material, mas era o que perturbava a alma e o coração dele, era um filho. Essa é a oração dele. Não ter filhos naqueles dias era uma frustração, uma decepção, e era como que a pessoa se sentisse alijada da graça de Deus. Não vou ter descendentes, meu nome não vai seguir. Por que eles queriam colocar o nome do pai no filho? Era um costume de manter as gerações, manter descendência daquele nome, daquele pai ser lembrado. Então, um filho, tua oração foi ouvida. Mas aí ele pergunta, né? Como saberei isto? Aí o anjo: olha, meu amigo, você é um sacerdote ministrando aqui na presença de Deus. Antigo Testamento ainda, viu, minha gente? Novo Testamento não tem mais essa figura do sacerdote, sacerdócio e reino. Você aqui no santuário, que manda incenso para Deus, orou, pediu, a resposta veio e você não acredita. Você vai ficar mudo até o menino nascer. Ficou mudo.
Mas Maria, se você for olhar, é uma pergunta também que ela faz. É um questionamento de dúvida. Mas com ela o anjo tem paciência. Parece que o anjo não tem muita paciência com crente velho, não, viu, irmãos? Né? Ô, meu amigo, você já tinha que ter passado dessa lição aí. Né? Você tinha que ter passado dessa fase. Né? Agora, Maria é jovem, é menina. Né? É uma menina, não tem essa vivência com Deus. Então, aí o anjo responde com toda a paciência. Mas o versículo 15 diz assim: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, por causa da presença do Espírito Santo na vida dele. E vai preparar o caminho do Senhor, por causa da presença do Espírito Santo na vida dele. João é um ser humano como qualquer outro. Nenhum ser humano, irmãos, por suas próprias forças, realiza a vontade de Deus e a obra de Deus. Nenhum. Nenhum ser humano. A vontade de Deus e o padrão de Deus, ele é acima da ética moral humana. E para a gente viver essa vontade de Deus, esse padrão de Deus, nós precisamos do próprio Deus. Olha que coisa paradoxal. Deus estabelece um padrão, Deus estabelece um caminho para eu andar nele, porque Ele é santo, Ele é santíssimo, e eu não dou conta de andar nesse caminho de Deus. Não consigo. Fazendo uma interrupção aqui, irmãos, eu lamento pelo sol que está batendo aí em vocês. Tem muitos incomodados, né? Ver o que a gente pode fazer aqui na... Quem sabe a gente bota uma tenda ali igual aquela, né? Mas prestem atenção. Prestem atenção nisso, que é muito importante. Nenhum de nós, pelas nossas próprias forças, podemos viver uma vida agradável a Deus. Não podemos, irmãos. Enquanto eu não tiver humildade para entender isso, enquanto eu não tiver humildade para entender isso, Deus, eu reconheço o teu padrão, eu conheço a tua vontade, eu sei do teu querer, mas eu, Jesus Aparecido, Santo Silva, né, mesmo tendo tanto nome de santo no nome, não dou conta de viver o padrão que o Senhor quer que eu viva. Não consigo. Né? Minha mãe foi gente boa demais, né? Pôs tanto nome bom em mim, mas o coração é igual ao de todo mundo. O que escapou foi o Silva, né? É o que não presta, é o que estragou, né? Mas, irmãos, enquanto eu não tiver a humildade de entender que, se não for pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo favor de Deus, eu não chego a lugar nenhum, eu vou ficar quebrando cabeça e batendo cabeça de um lado para o outro. Esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. E ele vai ser cheio do Espírito Santo, não é porque ele é nazireu, não. Não é, não. São coisas distintas. Ele não vai beber vinho nem bebida forte, porque ele é nazireu, ele é consagrado e também será cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Por ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser profeta, ele vai adiante de Jesus, abrindo caminho para Jesus, por causa disso. E quando Maria vai visitar Isabel, que ela já grávida do Espírito Santo, com a presença de Jesus,
Ela chega na casa de Isabel e cumprimenta Isabel, João Batista dá pulo lá dentro. Não é verdade? Maria foi à região montanhosa, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meu Deus, está acontecendo coisa ali que louvo do mundo, naquela região, coisas sobrenaturais, extraordinárias. O Espírito Santo está visitando a terra, o Espírito Santo está visitando aquele povo, o Espírito Santo está visitando um povo que não tem visibilidade, a história está acontecendo, Roma está brigando, Roma está dominando, Roma está estabelecendo a sua ordem, fazendo os seus negócios, fazendo o seu comércio, governando o mundo, os gregos estão elaborando as suas filosofias, e o Espírito Santo está visitando a terra, num lugarzinho sem visibilidade na vida de umas pessoas que ninguém sabia quem era. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está agindo na história, mas não na parte visível da história. Esse Deus é extraordinário, né? Deus se agrada em zombar das coisas que os homens dão valor. Irmãos, o que os homens dão valor, Deus não dá valor nenhum. Aquilo que os homens matam, disputam, sangram e morrem por aquilo, pode ter certeza que Deus não dá valor nenhum a essas coisas. Sim. Soberania de Deus. Sabedoria. Isso. Aí eu vou além, né? O irmão Sebastião está dizendo que se a gente conseguisse vir a Deus sem a presença do Espírito Santo, nós seríamos arrogantes e prepotentes. Por que que o judeu era arrogante e prepotente? Fariseus. Eles achavam que eles, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse pobre, coitado, desse publicano. Dou meu dízimo de tudo, jejuo não sei quantas vezes por semana, oro 3 vezes por dia, mas esse coitado aí, né? Então é arrogância. Agora, esse espírito farisaico está no meio do povo de Deus. Tem muito crente que o Espírito Santo passou longe da vida dele, porque não se humilha, não depende de Deus, não busca a Deus, não obedece a Deus. Ele não sabe, mas ele é extremamente carnal. Extremamente carnal e extremamente desagradável a Deus, né? Versículo 41 diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E no versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo... Vocês estão vendo alguma coisa assim de diferente aqui no texto? Zacarias falou, verdade, Zé. Mas tem uma coisa muito interessante no texto aqui, é que o Espírito Santo está visitando as mulheres. Glória a Deus, aleluia. É. Um novo tempo está sendo inaugurado. O Espírito Santo está visitando as mulheres, o Espírito Santo está visitando gente pobre, simples, servos e servas, gente sem expressão. É um novo tempo, um tempo de Deus, né? Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. O que aconteceu quando ele ficou cheio do Espírito Santo? Profetizou o quê? Palavra de Deus. Tudo que Zacarias falou
é o que está escrito na Bíblia. Esta é uma das evidências do Espírito Santo na minha vida, gente. Entendimento da palavra de Deus. Leia aqui. Zacarias está fazendo links da história, das promessas de Deus, do que Deus falou para Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão, da aliança que Deus fez com Davi, das promessas de Deus na história. Então o Espírito Santo iluminou o entendimento dele, a compreensão dele, de tal forma, de tal maneira que as promessas de Deus escritas na Bíblia, na palavra de Deus, borbulhavam na mente e no coração dele. Iluminou. Clareou aquilo que ele não entendia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Opa, espera aí. Espírito Santo. Espírito Santo glorifica ao Senhor. O Espírito Santo leva a glória do Senhor. Porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. O Espírito Santo ele tem o poder de iluminar e vivificar na minha mente as promessas de Deus. As promessas de Deus que sem o Espírito Santo, na carne, na força terrena, o céu fica longe, a esperança de morar com Deus fica longe, eu estou mais preocupado com o meu dia a dia, com as coisas aqui da terra, com a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, continuo pagando minhas contas, continuo trabalhando, mas as promessas de Deus, as coisas de Deus e celestiais estão vibrantes e vivificadas de uma forma assim, muito real na minha vida. É o que Jesus falou, a presença do Espírito Santo é rios de águas vivas, borbulham do seu interior. Imagina, gente, o que é isso? Imagina que vida é essa. Imagina que alegria é essa. Imagina que realidade é essa. Eu não estou correndo atrás da vida. Eu não estou brigando para viver. A vida está aqui, está borbulhando, está vibrando. Eu tenho vida, eu tenho alegria de Deus, eu tenho presença de Deus, eu tenho promessa de Deus. Eu tenho o Deus eterno presente na minha vida, o amor de Deus está presente. Agora, quando o Espírito Santo não está borbulhante, pleno na minha vida, enchendo o meu coração, eu vivo uma sequidão de estio, eu tenho as mesmas tristezas, os mesmos abatimentos, as mesmas preocupações, a mesma morte das pessoas que não conhecem Deus. Aí é triste. Zacarias fica cheio do Espírito Santo. O que prometestes desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Ou seja, as promessas de Deus ficam vivificadas, se tornam palpáveis, concretas na vida dele, e são promessas. Não tem nada aqui assim, na mão, mas pelo poder do Espírito Santo, eu estou enxergando isso aqui como uma verdade palpável e concreta. Os irmãos entendem? Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. O que é isso, irmãos? O que é isso, esse fortalecimento no espírito? Viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O que significa fortalecer-se no espírito? Por isso que eu perguntei para vocês, o menino estava ficando bombadinho?
Pelo contrário, né? João Batista era uma figura assim que se olhava para ele, o pessoal assustava, né? Caniço agitado pelo vento, um caniço, né? Caniço, magrinho, comendo gafanhoto, mel silvestre, jejuando, orando. Exato. Irmãos, fortalecimento no espírito. A Bíblia, como toda sabedoria oriental, ela pega muito as analogias da natureza. Uma pessoa, fazendo uma analogia então com o fortalecimento físico, você quer ficar forte fisicamente, o que você faz? Academia, o que mais? Boa alimentação, disciplina, disciplina, boa alimentação, academia. Então, isso te dá fortalecimento físico. É fato. A ciência está aí, a ciência comprova isso. Te dá fortalecimento físico. Passo a passo, etapas, né? Você vai pouco a pouco, né? Crescendo e se fortalecendo fisicamente. É possível a gente investir na nossa mente, no nosso conhecimento, de modo que a mente ela se expanda e a gente consiga compreender as coisas? É possível isso? É possível. No período de guerra, o povo fala muito de uma coisa chamada lavagem cerebral. Você bate tanto uma coisa na cabeça da pessoa que aquilo vai formando a cabeça dela, ela passa a acreditar naquilo. Agora, será que em relação ao espírito isso não acontece também? Como é que eu posso me fortalecer no espírito, então? Vamos lá, como é que eu posso me fortalecer no espírito? Oração, leitura da palavra, jejum, disciplina. Quais são as disciplinas espirituais? Quais são as disciplinas espirituais que eu posso seguir para me fortalecer no espírito? Agora peguei vocês, né? Não quero chute, não. Isso aqui é conceitual, isso aqui é uma realidade, isso aqui existe na história da igreja as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais que me fortalecem espiritualmente. Vamos lá, as disciplinas espirituais. Leitura da palavra, meditação. Ler e não meditar não adianta. Isso. Leitura da palavra, meditação da palavra. O que é meditar na palavra? O pastor Eugene Peterson tem um livro que se chama Maravilhosa Bíblia. Ele disse que ficou observando, está lá no livro dele, tinha um cão, ele dizendo que tinha um cachorro, e que aquele cachorro, eles moravam numa região de sítio, fazenda, e aquele cachorro descobriu um osso, com um ossão desse tamanho. Diz que ele trouxe aquele osso e começou a mastigar o osso. Ele mastigava, roía o osso, mastigava aquele osso, aí depois escondia o osso e ficava ali ruminando aquele osso que ela havia mastigado, até aquele osso entrar para o estômago, do estômago para a corrente sanguínea, percorrer as vísceras, coração, pulmão, cérebro, aquele osso ia ser entranhado, completamente entranhado. Isso é meditação. Meditação é quando a palavra de Deus, nós comemos a palavra de Deus e ela
ela entranha, ela é entranhada, ela vira um, vamos dizer assim, um conosco, né? A comida que a gente come, né? Ela vai se transformar em elementos que vai entranhar todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Nós não temos tido fortalecimento espiritual, primeiro porque nós não lemos a Bíblia, não lemos, não vou nem perguntar aqui, não lê, e quando lê, não medita. Né? Meditar, permitir que aquele osso mastigado ele se transforme em proteínas, elementos químicos que entrem na corrente sanguínea e que faça parte de todo o nosso corpo. Isso é disciplina espiritual de meditação na palavra. Isso. O entendimento ele ficaria muito na parte intelectual, né? Mas quando eu medito, ele entra para a minha parte intelectual, para a minha parte emocional, para a minha vontade, para o meu raciocínio, eu começo a pensar, a raciocinar, a agir, as emoções, tudo entranhado pela palavra de Deus. A gente vai ruminar essa palavra até que ela se transforme em elementos que permeia todo o nosso ser. Uhum. Isso, claro, com certeza. Alguém aqui falou? Foi a Ju que falou? Foi você? Eu gostei mais dessa ilustração do Eugene Peterson. É o cão que mastiga o osso, ou a vaca que come o capim. A vaca tem um outro estômago aqui, onde ela rumina, né? Então você vai ruminar até aquilo se digerido. A ideia é que a palavra de Deus ela passe a fazer parte dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas ações. Aí ela entranhou. Exatamente. Descansando. Silvio? Isso. Veja bem, para nós a Bíblia ainda ela é muito segmentada. Você recebe a porção da palavra aqui, bota na cabeça, amanhã você esqueceu. Então, ser fortalecido no Espírito tem disciplina. Exige de nós uma disciplina. Nós, por natureza latinos, somos indisciplinados. E deixamos o nosso coração fluir de acordo com aquilo que nós mais gostamos e mais queremos. Quem joga futebol, ele deixa de fazer tudo, deixa a mulher com raiva em casa, mas vai jogar bola. Quem gosta de andar de bicicleta, idem. Quem gosta de pescar, a mesma coisa. Eu queria ver essa disciplina nas coisas de Deus. Por isso que nós não crescemos espiritualmente. Porque nos falta essa disciplina, né? da leitura, da meditação. Que mais? Oração. Irmãos, oração. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Quando vocês orarem, vocês orarão assim. Como? Então, o Deus que está lá em cima é Pai. É Pai nosso. É Pai nosso. Você tem filho? Quantos têm filhos aqui?
Você é um bom pai? Cuida bem dos seus filhos? Espero que sim. Imagina o Pai Celestial. Pai nosso. Ele cuida da gente. O que mais? Ele é santo. O que isso quer dizer? Não trata ele igual um coleguinha, não, que não vai dar certo. Né? Os meninos, a gente brinca hoje que a Márcia dá bronca neles, eles faziam de desentendido. E ela falava assim, olha, não sou coleguinha, eu sou a mãe de vocês, presta atenção. Criança, né, não tem essa capacidade de abstração, hoje eles falam assim, a gente não entendia o que a mãe estava falando, porque a gente sabia que ela era nossa mãe e não era coleguinha. Mas quando a gente fala, Pai nosso que está nos céus, primeiro Ele está nos céus. Ele é santo. Não tente ter uma intimidade humana e carnal com Deus. Isso é ofensa à santidade de Deus. Não trate Deus como um amiguinho, como um coleguinha, porque não vai dar certo. Ele não é isso. Numa linguagem teológica, a gente chama isso de transcendente. O nosso Deus, ele é transcendente, mas também, graças a Ele, graças a Deus, imanente. Mas é Ele que vem até nós. É Ele. Sabe qual que é a grande crise do muçulmano? Porque para ele, Alá é tão Deus, tão transcendente, que ninguém questiona Alá. Eles têm uma noção tão clara, mas tão clara, assim, da transcendência de Alá. Então, nós hoje vivemos nessa disciplina espiritual. A gente não lê a Bíblia, não medita, não ora. E quando nós oramos, nós precisamos entender isso. Ele é o Pai nosso que estais nos céus e Ele é santificado. Ele é santo, santíssimo. Santíssimo. Nós só podemos chegar à presença de Deus por quê? Por causa do sangue de Jesus. Então tem muita gente tratando Deus aí por uns pronomes pessoais e de uma forma que não reflete o caráter santíssimo de Deus. Todos os homens de Deus, quando viram Deus, caíram prostrados. Mas que mais que fala aí a oração de Jesus? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é a implantação do governo de Deus. Se nós vivêssemos já o reino de Deus, o governo de Deus, não estaríamos tendo essa desgraceira toda que nós estamos vivenciando aqui. Vocês conhecem um regime de governo perfeito? Não existe. A monarquia é um absurdo. A representativa melhorou um pouco, mas ainda tem os seus absurdos. A direta, como a grega, existiam os sofistas que ensinavam as pessoas a falar bem e a convencer. Então, venha o teu reino. Venha um governo de justiça e de paz. Venha o teu reino, porque quando vier o teu reino, nós teremos justiça. Venha o teu reino, porque quando vier o teu reino, nós teremos justiça, mas também teremos paz. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino, estabeleça o teu domínio. Não é o teu reino que está por aqui. O que mais na oração? Seja feita a tua vontade onde? Exatamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. A vontade de Deus encontra resistência na terra. A vontade de Deus encontra resistência na terra. Quem é que resiste à vontade de Deus na terra? Carlinhos ensinou a gente aqui, né? Nós, Caleb, estou brincando, viu, Caleb? Caleb falou nós, é verdade, mas na verdade sou eu. Irmãos, vocês não acreditam, mas eu tenho um coração rebelde.
eu posso falar isso aqui na luz da presença de Deus. Eu sou resistente à vontade de Deus. Você pode dizer isso? Então, para que eu oro? Para que eu oro? Para Deus fazer a minha vontade? Eu oro para Deus fazer a minha vontade, irmãos? Mas, rapidamente aí, 90% das suas orações é para que Deus faça a vontade dele ou para que ele faça a sua? A nossa. Então é por isso que nós oramos. Nós oramos para Deus fazer a vontade dele. Seja feita a tua vontade. Porque o dia que nós aceitarmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós entramos no descanso do Senhor. Nós entramos no descanso do Senhor. Leitura da Bíblia, oração, meditação. O que mais? Jejum é uma disciplina espiritual, mas tem uma disciplina muito importante. Descanso. Não. Descanso físico. Dormir, descansar, passear é uma disciplina espiritual. Quantos crentes transgridem essa disciplina, né? Pessoal que trabalha aí, doutor Imael, das 6 da manhã às 9 horas da noite. Brincadeira. Mas nós, verdade, Claudinha, é Deus que está falando, né, Claudinha? Ó, tá vendo? Amém. Mas o descanso é uma disciplina espiritual. Por que Deus estabeleceu o sábado? Para descansar. Um dia o irmão estava falando, né? Esse negócio de crente descansar, pastor tirar férias, o diabo não descansa. Aí outro virou, mas você não quer que eu imite o diabo, né? Deus fez o mundo em 6 dias e descansou. Ué, você não quer que eu imite o diabo, eu vou imitar o Senhor. O Senhor descansou e mandou a gente descansar. Gente, quando nós descansamos, tiramos um dia de descanso, nós estamos nos lembrando que temos descanso em Deus. Israel não só tinha um dia de descanso, que eles não podiam trabalhar, como tinha um ano em que eles não podiam fazer nada, era o ano do pousio. Eles tinham que crer e confiar que Deus ia dar tudo para eles. Olha só, gente, isso é disciplina. Outra disciplina interessante, a disciplina da contemplação. O que é isso? Concreto, cimento, asfalto não reflete a glória de Deus. Mas você meter os pés dentro daquela água cristalina, fresquinha, que vai passando ali, se falou, oh, Deus, o Senhor é bom demais. Você parar assim, olhar um passarinho com aquelas cores que você nunca viu na vida e que ninguém dá conta de fazer um negócio daquilo, e fala, Senhor. Parar assim eu gosto demais do Cerrado, né? Sou do Cerrado, fui criado do Cerrado, acho uma tristeza a destruição que fizeram no Cerrado. Você parar no Cerrado, olhar uma florzinha desse tamanho, com aquelas cores tão intensas, é Deus. Sim. Disseste bem, o concreto reflete a glória do homem, né?
Por isso que eles lutam para fazer os maiores edifícios, mostrar o poder humano, né? Claro, sem dúvida. Mas o concreto, ele reflete a cabeça humana, o poder humano, a capacidade humana de ação na natureza, né? Não estou contrariando você nem contradizendo, não. Mas quando eu olho a natureza pura, né? Alguém seria capaz de fazer aquela água cristalina aqui das cachoeiras de Pirinópolis? Exatamente. Gente, uma das coisas boas que eu acho de ir para a Serra da Mesa, sabe o que é? Olhar à noite. Não é? Um dia mais o Rogério, a gente estava lá, empurramos a canoa assim para o centro do lago de noite, deitamos e ficamos olhando ali os céus. Os céus, muito mais visível. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós estávamos, já vai, Zé, só um pouquinho. Nós estávamos lá sentados na canoa, aí olhamos assim para o horizonte, um clarão. Aí falamos, puseram fogo nos pastos. Daqui a pouco levanta aquela bola assim, ó, incandescente, aquela lua assim. Meu Deus. Nós estamos destruindo a natureza, isso é o pecado. Então, John Stott, que foi um homem que viveu até 90 anos de idade, produtivamente, John Stott, servo de Deus, viveu 90 anos produtivamente, escrevendo livros, pregando, um ministério profícuo. Ele tinha a disciplina da contemplação. Ele tirava um dia da semana na Inglaterra para visitar os parques e observar os pássaros. Era isso que ele fazia naquele dia. Disciplina do descanso, disciplina da contemplação. Ele disse que veio para a América Latina, descobriu uma coisa boa demais na Argentina, que era impossível de aplicar no Reino Unido. O que vocês acham que era? Siesta e o tanto que o povo se abraça. Também faz bem, né? Tanto a siesta quanto os abraços, né? Eu estava em Foz do Iguaçu e passei para o lado de Puerto Iguaçu para visitar. Cheguei lá 2h da tarde e a cidade estava morta. Eu falei, mas que cidade morta é essa? Tudo fechado, posto de gasolina, loja, comércio, tudo. Você não viu um pio na rua. Todo mundo dormindo, todo mundo descansando. No mundo capitalista, da rigidez, da pressão, é impossível pensar nisso, né? É, Márcia, no sul? É. Doutor Zé Maria, com a palavra. Gente, vamos ouvir, que senão eu não ouço, Zé. Fala, Zé. Isso. Uma regra para que a gente tenha um bom estado de saúde física e mental e espiritual é você trabalhar 8 horas, descansar 8 horas e dormir 8 horas. E essa regra, naturalmente, tem sido transgredida no dia a dia nosso.
E, né, que eu sou plantonista, não tem nem regra para o tempo de trabalho, nem Está transgredindo todas as regras, né, Zé? Todas as regras. E, na verdade, a gente tem que reconhecer uma coisa. O que é isso? Você trabalhar 8, descansar 8, dormir 8. É porque você não tem estresse. E hoje nós vivemos, as doenças hoje estão quase todas relacionadas ao estresse. E, inclusive, a doença espiritual, porque nenhum estressado é capaz de captar uma mensagem de Deus, é capaz de ler uma Bíblia e é capaz de adorar a Deus vivendo uma situação de estresse. Amém. É isso que eu queria lembrar a todos nós. Obrigado, doutor Zé Maria. Irmãos, a disciplina espiritual, João Batista, eu quero que você vá para casa e leia muitas vezes esse versículo 80. Tá? E o menino crescia e se fortalecia no espírito. Eu quero perguntar para você nessa manhã, não para te oprimir, né? Nem para te botar um sentimento de culpa, mas como é que você está no espírito? Diegão estudando, só enchendo a cabeça, doutor Zé Maria trabalhando plantão aí de dia e de noite, só trabalhando, e o espírito? Ou você que está tão perturbado, agoniado lá com uma situação, que emocionalmente só está o frangalho e nada em termos espirituais. Corre, luta, ganha dinheiro, é bom, é preciso, mas o espírito. Se você não cuidar dessa parte, qualquer ventinho te derruba. Qualquer ventinho vai te derrubar. Qualquer adversidade te faz naufragar. É nessas horas que a gente sabe quem foi que cuidou do espírito ou não. Quem cuida da parte espiritual, da leitura da Bíblia, da comunhão com Deus, do descanso, essa pessoa ela tem forças para enfrentar as adversidades. Ouvir Deus, entender Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplicar essas disciplinas aí na nossa vida?